Boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos. Muito obrigado a cada um de vocês pela presença. Obrigado também ao pessoal que está nos assistindo pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos. Hoje é uma noite de muita alegria e inspiração, porque hoje nós vamos falar de uma pessoa muito especial, um grande poeta, Pedro Muriel, que viveu intensamente a sua vida, que, vamos dizer, não terminou, mas Pedro nos deixou em junho, né, com um legado maravilhoso de uma poesia belíssima e, além disso, o legado da sua presença, das suas pegadas nas nossas vidas. Pedro foi um ser humano ímpar e é disso que nós vamos falar aqui hoje. Nós estamos aqui, Roberta Muriel, que é a mãe do Pedro, né? Não só Roberta é mãe de Pedro e foi uma pessoa de enorme importância na vida do Pedro, e vocês vão entender por quê. Tiago Lacerda aqui com a gente também. Muito obrigado, Tiago. E nós vamos ter hoje a oportunidade de ver e ouvir o Tiago recitando poemas do Pedro. Tá? Bem, vamos começar. Roberta, fala pra gente um pouco da história do Pedro, né? Gente, primeiro, boa noite. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada pela presença das pessoas que estão assistindo pelo YouTube também, né? E especialmente para o Afonso. O Afonso foi uma pessoa que sempre abriu as portas para o Pedro, e isso foi muito importante na carreira dele. O Pedro é o Pedro, né? Quem já o conhece. Pedro nasceu num sábado de carnaval, num sábado à noite, que não tinha nenhum homem naquele hospital, tinha nascido só o Pedro. Então, no berçário, todas as mulheres e o Pedro. Eu acho que por isso que ele gostava tanto das mulheres. Né? E ele foi crescendo normalmente, sem muitos problemas. E eu e o pai dele começamos a notar que ele caía muito, que às vezes ele tinha mais dificuldade de levantar. E eu procurando alguma resposta para aquilo. Então, assim, eu tive todas as respostas. Pedro é assim porque ele é desnutrido. Eu pensava assim, gente, na minha casa tem comida, pode faltar alguma coisa, mas comida não. Então, ele não pode ser desnutrido. Ele era magrinho, mas ele não era desnutrido. Pedro era mimado. Por isso que ele está assim, porque ele é mimado. Realmente, ele era muito mimado. Né? Mas, com 6 anos, nós descobrimos que ele tinha uma distrofia muscular. Mas só com 24 anos, nós descobrimos o tipo de distrofia que ele tinha. Gente, eu fui em tudo. Eu sou quase médico, quase fisioterapeuta. Eu fui em tudo. Eu ia em todos os congressos médicos. Estava lá no Albert Einstein, todos os médicos e eu, fazendo não sei o que ali. Mas procurando alguma resposta, alguma solução. Que não veio, né? Mas as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu nunca parei e pensei assim, eu vou fazer isso, eu vou agir desta maneira. Não. Nós tínhamos uma parceria, né? E nós fomos levando a vida. Eu só queria que ele estudasse, que ele trabalhasse, que ele tivesse namoradas, né? Que ele viajasse, que ele tivesse amigos. E ele teve tudo isso, ele fez tudo isso, né? Mesmo com todas as dificuldades, ele sempre teve muita autonomia. Autonomia que às vezes eu dava para ele, até mesmo sem querer. Às vezes as pessoas chegavam na minha casa e falavam assim, você é louca? O Pedro está rodando na rua aí de cadeira, um perigo. Aí eu pensava assim, gente, ele já está na cadeira, eles querem que eu prenda ele em casa agora.
né? Então, assim, todas essas coisas que às vezes as mães fazem, porque eu compreendo, porque tem medo das pessoas magoarem, porque tem medo de machucar, porque tem medo de acontecer alguma coisa, eu não fazia. Não sei se porque eu não podia, eu também trabalhava muito, sempre trabalhei muito, né? Então, eu sempre dei ao Pedro autonomia. O Pedro foi para a faculdade 5 anos de cadeira de metrô. Porque eu não podia levar e buscar, eu tinha que trabalhar. Sozinho, né? Sozinho, não tinha van. Falei, se vira nos 30. E às vezes ele me ligava, uma vez ele me ligou, estava subindo a rua, falou assim, mãe, minha cadeira estragou. E eu, apertada, aquele tanto de trabalho, tanto de coisa para fazer, eu falei, ô Pedro, e eu sou mecânica? Por que você não ligou para o mecânico? E ele se virou, né? Ligou para o Tim e falei, Pedro, eu não consigo te carregar, eu não consigo arrumar a cadeira, o que eu vou fazer aí? E ele chegou lá em casa e ele ainda chegava rindo de mim, né? Ele falava assim, mãe, você com esse jeitinho carinhoso de falar. Então, esse era o Pedro. O Pedro viveu assim, viveu muito bem, viveu muito mais do que nós. Ô, Roberta, só queria fazer um parênteses, que eu acho que é muito importante isso que a Roberta está contando, porque Roberta criou o Pedro para a vida, não para a doença. Ela teve essa sabedoria e, mais do que sabedoria, uma coragem muito grande, né? E isso potencializou o talento do Pedro. O Pedro foi quem foi, fez a poesia que fez, porque ela conseguiu criar em torno dele o espaço que ele precisava para viver e se desenvolver. É um exemplo, sabe? Por isso que eu estou frisando. Só que tem uma coisa importante, Chico. O Pedro, a doença, né? É lógico que deu para ele mais experiência, nós passamos por mais coisas, né? Foi mais difícil muitas vezes, a gente tinha que tomar decisões muito complicadas, mas o Pedro não se desenvolveu na poesia por causa da doença. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E nem o jeitão dele. Pedro era assim desde que nasceu. O Pedro levava 15 minutos para conquistar as pessoas, qualquer pessoa que chegasse perto dele. E ele era pequenininho, às vezes a gente ia num bar, num lugar, dava meia hora, ele já estava conhecendo o bar inteiro, conversando com um, comendo batatinha na mesa do outro. Então, essa é uma característica dele, né? É uma coisa dele. E a poesia também, lógico que tem alguma influência da vida, porque a poesia do Pedro, ele começou com uma prosa poética, então é uma poesia muito cotidiana, né? Muito do cotidiano. Então, é lógico que as vivências dele acabaram influenciando em alguma coisa. Mas ele sempre foi sensível para a poesia, ele sempre foi o que ele é, né? E de encantar as pessoas, escutar as pessoas, né? Então, essa é uma característica do Pedro que não tem a ver com a doença. Né? A doença é uma outra parte. Ô, Roberta, vamos fazer um pequeno intervalo para o Tiago ler aquele primeiro poema, Passarinho, isso, que ilustra bem isso que você está dizendo, né? Dessa poesia. Boa noite a todos, prazer. Passarinho. Eu sou passarinho cortando o vento, assobiando as boas novas de cada manhã. Sou noite cuspindo estrelas pelo céu que não tem medida. Sou o meio de um caminho sem despedidas. Eu sou alma selvagem e descompassada. Sou tristeza e sou sorriso. Sou fim e também sou o início. Sou tudo no meio do nada. Já fui partida e hoje sou chegada. Posso ler o seguinte? Moinho de aquarela. Abri o meu olhar e também minha janela. Queria encontrar paisagem aquarela. Tanta cor, tanta espera, me enchi de primavera. Fui estrada, fui moinho, vida nova, passarinho. Esses poemas ilustram bem isso que a Roberta dizia,
dessa poesia do cotidiano, né? E uma coisa que marcou Pedro, eu conheci Pedro no FLI Araxá de 2017, né? O Afonso pediu, assim, ele estava atarefadíssimo, pediu que eu coordenasse uma mesa, né, do Pedro, que eu não conhecia. O Afonso atarefadíssimo lá, com 1000 coisas acontecendo. Eu falei, mas eu não conheço o Pedro. Eu falei, Chico, pesquisa no Google. E foi o que eu fiz. e achei, a primeira coisa que chamou a atenção, o Pedro vivia numa cadeira de rodas e com respirador o tempo todo. E aquilo me chamou muita atenção, né? E fui, então, encontrei o Pedro já na porta da sala, e eu falei assim, oi, Pedro, eu sou o Chico, tudo bem? Ele disse, tudo sensacional, melhor só se tivesse uma empadinha de camarão. É isso mesmo, era um mantra dele, sensacional. E foi, eu queria até sublinhar aqui essa generosidade do Afonso, que abriu as portas para o Pedro, não só daquele FLI Araxá, mas para uma série de iniciativas, Sempre um Papo, daí por diante, e que foram fundamentais para o Pedro. E entre essas coisas, o Afonso convidou o Pedro para participar de um grupo de literatura, um grupo de WhatsApp, né? Onde também as pessoas não o conheciam ainda. E como a Roberta disse, em pouco tempo, ele se transformou na pessoa mais querida do grupo. Lúcia, a Lúcia Bittencourt, Ana Maria Miranda, a Paloma Amado, elas adotaram o Pedro. O Pedro, com aquela alegria deles, logo criou lá a Confraria dos Fanfarrões, junto com o Antônio Grassi, com o Avando Afonso Ferreira, e tinha mais gente. Isso era o Pedro, essa alegria, tudo sensacional. E você olhava para o Pedro e via que ele transcendia, que o Pedro não se limitava aos problemas físicos que vivia e que não eram poucos. Ele convivia com a dor diariamente, mas conseguia sublimar isso de uma forma que transformou o Pedro num ser humano diferenciado, né? Esse lidar com as limitações físicas e a forma como ele sublimava isso, não só fez evoluir o ser humano já maravilhoso que ele era, como disse Roberta, desde o início, desde sempre, tinha essa forma de estar no mundo, muito atento às pessoas, muito amoroso, né? Como também fez evoluir muito a poesia do Pedro, né? A gente vai notar aqui, eu acho, Tiago, talvez já seria até interessante você já ler a próxima, que aí vocês vão sentir como é que a poesia dele vai se apurando e vai se sofisticando ao longo dos anos. E rapidamente, nós estamos falando do FLI Araxá de 2017, quando ele lançou o Proesia, e em 5 anos ou menos, a poesia dele passou daquela prosa poética para uma poesia cada vez mais sofisticada e eficaz na coisa mais bela que a poesia tem, que é tocar o coração das pessoas, né? Vocês já viram uma pequena amostra. Vamos lá, Tiago, para a próxima. Um sonho de cada vez. Não tenho abismos crescendo dentro de mim. Todo dia eu liberto o peso da alma na beira do precipício e desenho uma imensidão no próximo passo. Sempre pisando mais devagar, vivendo mais livre e abraçando mais forte. Já não quero complicar palavras. Meu destino quer que elas entrem em qualquer peito. Derreto um preconceito, adoço um caminho e está tudo em seu devido lugar. Um sonho de cada vez. E um dos resultados da alegria que Pedro trouxe para esse grupo de literatura no WhatsApp foi que ele virou personagem de uma música linda e bem alegre, bem a cara do Pedro,
que Celso Adolfo compôs e vai mostrar aqui pra gente, né, Celso? Por favor. Alô, muito bem. Então é o seguinte, o Pedro lá no grupo Literatura e Liberdade, ele em pouco tempo ele conquistou os corações de 250 e tantos participantes, mas especialmente os corações das mulheres. Eu não sabia que no berçário ele era o único homem. Agora que eu acabei de entender o negócio. Tem uma pessoa lá, que é a Malu Mader. Eu nunca vi uma pessoa se apaixonar tanto por uma outra, como a Malu Mader se apaixonou pelo Pedro Muriel. Ficaram grandes amigos. Ficaram com uma amizade impressionante. Então, eu falei, cara, que coisa linda. Como é que esse sujeito aproxima as pessoas com tanta rapidez e de maneira tão amorosa, né? Muito bem. Passa o tempo. Há muito tempo eu tinha composto um samba chamado Eu Bebo do Samba. Eu não pensava em gravar, estava abandonado ali e tudo. Aí eu falei, vou gravar esse samba. Nesse meio, entre o Pedro ter entrado lá e o Chico ter contado no grupo que ele tinha o apelido de Pedro Padeiro, eu falei assim, opa, gostei desse apelido. Aí eu perguntei para o Chico, quem é que deu esse apelido? É uma amiga dele. Só duas pessoas se tratavam assim. Luciana, que está aqui, baixa o telefone, está aqui, e o Pedro. Ela é padeira, o Luciano e o Pedro era o padeiro. Pedro Padeiro. Eu falei, gostei desse negócio. O meu samba, eu quero homenagear. A partir disso eu falei assim, eu vou homenagear mais gente. Comecei com o Chico Buarque, passei para o Pedro Padeiro, fui para Elza Soares, fui para Paulinho da Viola, fui para o José Trajano, jornalista, Luiz Antônio Simas, professor, rematei com Chico Buarque e Paulinho da Viola e dediquei o samba ao Pedro Muriel, ao Pedro Padeiro. Aí é o seguinte, esse samba está pronto, ficou pronto há poucos dias, eu vou fazer o lançamento desse samba agora aqui, dedicado ao Pedro Muriel, o nosso Pedro Padeiro, mas eu quero tocar a gravação do jeito que ela ficou, pronta, mixada. Então, pedi à turma para soltar o samba. Vamos lá. Que tal um samba o ano inteiro, patinela de pandeiro, maravilha é saber tocar. Eu quero riso, quero choro da cuíca, fica a dica, não tem água, eu bebo na bica, posso cantar sem sofrer demais, bebo do samba que é seu, beba daquele que é meu. Salve Pedro Padeiro, salve o jongo, o mineiro de um tempo que vai solto pelo ar. Luz no terreiro, faróis no mar, sinal que Elza Soares vai sambar. Desde 1700 e tantos bancos vivem batucando em Minas Gerais. Com seu banzeiro e um travesseiro, o samba chora um dia inteiro, e se preciso vem de noite e chora mais. Beba comigo o samba antigo e eu dividirei contigo a saudade que doeu demais. Tem um Leandro que é malandro, leva o sogro, leva a sogra na conversa, leva o samba devagar. Que tal um choro, gafieira, sexta-feira lá no trevo, DJ de esquema novo pra tocar. Pois no Café Forevis o samba não tem porém, não tem perrex, tem xerox, tem durex, querosene, contilex, telegrama pro Sedex, quindino, marmitex, galo doido, baratex e aviamentos mais. Salve Trajano, salve Simas na Tijuca, salve Bituca e a última sessão de música no ar. Luz no terreiro, faróis no mar, quem salvou o mundo pôs o mundo inteiro pra sambar. Que tal um samba
eu topo um samba, beba do samba, meu bem. Que tal um samba, eu topo um samba, beba do samba e da chama também. Que tal um samba, eu topo um samba, beba do samba, meu bem. Que tal um samba, eu topo um samba, beba do samba e da chama também. Veja bem, meu bem, o cara trabalhou no funcionalismo público. Você mexe com o quê departamento mesmo? de estradas e rodagem. Com música, né? Na Mas você sala trabalha listrada em quê? do amor. Ele começou a falar muito do relacionamento com as pessoas, do amor pelas pessoas, que ele tinha uma característica, que a gente estava conversando ali sobre isso, né, de escutar muito as pessoas. E isso eu acho que é o que aproximava as pessoas muito dele. Ele escutava e se importava de verdade, né, não escutando por escutar, mas ele realmente escutava. Eu chegava do trabalho e falava com ele assim: "Ei, Pedrão", no corredor, ele falava: "Fala comigo, uma mosquinha". E aí, às vezes, eu sentava com ele na cama lá, né, deitava com ele, principalmente no final, querendo saber, porque a gente estava tentando ajustar remédio e tudo. "Pedro, como é que foi isso? E esse você tomou? O que você sentiu e tal?" Ele respondia rapidamente e falava assim: Mãe, deixa eu te falar uma coisa. Me fala de você." Então, esse era o Pedro, né? E ele prestava atenção em tudo. E essa poesia, ela foi evoluindo junto com ele, né? Junto com o amadurecimento dele, né? De como que ele era com as pessoas. E não perdia nada também, né? O Pedro viveu 90 anos, gente. Ele viveu muito mais do que a maioria das pessoas que estão aqui, com toda certeza. Ele tinha 3, 4 compromissos por dia e ele ia em todos. Porque o lançamento do livro do amigo era importante, a outra amiga que estava deprimida, ele queria conversar também, era importante, o outro que fez um pudim para ele, né? Sensacional, Adriana. Adriana fazia o pudim e ele falava assim: "Adriana, seu pudim é o melhor que tem, mas não fala com a minha mãe." E aí ele chegava para mim e falava assim: "Mãe, o seu pudim é o melhor pudim do mundo, mas não fala para a Adriana." Então, esse é o Pedro. E a poesia dele, ela evoluiu de uma prosa poética para poesia, mais poesia. No Proesia, que é o primeiro livro dele, vocês podem observar que ele faz mais prosa do que poesia. Depois ele começa a fazer mais poesia do que prosa, né? E a poesia muito densa, né? Muito impactante. E às vezes ele lia ou ia apresentar em algum lugar, e não era raro a gente ouvir as pessoas, quando ele terminava a poesia, parecia que era uma pancada, né? As pessoas, não era raro isso. As pessoas falavam assim: "Nossa Senhora", né? No final, assim. Então, ele ia costurando, e no final ele arrematava com alguma coisa muito especial. Essa é a característica da poesia dele, né? E ele evoluiu muito nesse sentido. Mais uma, Thiago. Mais uma. De onde sai o poema? O verão pintando o céu com as cores mais inimagináveis. O cachorro sentado como gente séria na rodoviária e eu misturando tudo isso com a batedeira que comprei em uma promoção. Eu não sei de onde sai o poema.
Às vezes demora mais tempo que um parto normal. Às vezes não entra no mundo do nunca. Fica tentando escapar em uma bicicleta amarela, em uma andorinha apressada ou em uma garrafa verde lançada ao mar. Não importa. Eles voam e eu também. Quando o encontro, aí é festa completa. Pula no peito como canguru e prega na sua alma como carrapato. Lhe dou um abraço e o aceito com toda a sua contradição. Poema não tem que ser bonito. Com o decorrer do tempo, ficava muito claro, quando a gente acompanhava o Pedro no Sempre um Papo, em palestras que ele fazia, né? É uma coisa que, lembra disso, né? Eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi isso, né? Ele até citou você, que era o seguinte, ele dizia, eu não quero ser exemplo para ninguém. Não quero ser exemplo. Isso, a primeira vez que eu vi o Pedro naquele Fliarachá, eu tomei um susto porque achava que aquilo era natural, incontornável, e pelo que o Pedro era, pelo que o Pedro dizia. E aí ele explicou. Vou dizer, ele dizia, eu não sou exemplo porque cabe a cada um dar conta das suas responsabilidades. E a maior responsabilidade que uma pessoa tem é com a sua liberdade. Eu não me prendo à minha cadeira, eu não me prendo ao respirador. Eu aprendi a ser livre. Isso fazia do Pedro, dava a ele uma característica bem singular. Não havia diferença entre o Pedro, a vida do Pedro e a poesia do Pedro. O Pedro era a própria poesia, né? Que depois ele transcrevia para o papel. E vocês vão perceber uma poesia cada vez mais amorosa, cada vez mais transformadora, né? Isso foi, com o passar do tempo, se intensificando de uma forma que nos tocava cada vez mais, né? Teve momentos, poemas que eu recebi do Pedro, declamado por pessoas com tanto talento, que eu não me continha. Eu chorei várias vezes. Pela beleza, gente. Sabe? Pela beleza que Pedro conseguia trazer. Bem, aí veio o final do ano passado e a doença deu mais um dos seus saltos, né? E a vida do Pedro ficou muito difícil, porque era muita dor que ele sentia. Isso impossibilitava que ele voltasse à vida normal. Muita falta de ar, né? E ele foi percebendo que ele não conseguiria mais fazer tudo que ele fazia. Ele não conseguia mais ficar sentado na cadeira, né? E ele gostava era disso, né? De sair, de fazer as coisas, de conviver com as pessoas. E a poesia dele vinha muito disso, né? De toda essa riqueza. Nós viajamos juntos, fomos para a Europa, fomos para a Itália, eu e ele sozinhos, em Portugal, né? Depois na Itália, depois na Espanha. Depois ele foi para Patagônia sozinho, ele e o Andinho. Falei, agora você vai morrer. Agora você vai morrer. E foi, né? E passou, tinha um dinheirinho, falou assim, olha, eu vou, comprou as passagens, não quis nem saber. E eu falei, Pedro, não tem condições de você ir para um lugar frio desse, só você e o Andinho com esse aparelho, pelo amor de Deus, Pedro. Isso não tem condição. Ele falava assim, mãe, morrer, morreu. Com detalhe, ele tinha autonomia de 30 segundos sem o respirador, não era isso? Você Exatamente. Imagina. Passamos muitos apertos, né? Ele passou muitos apertos com o Andinho. Acho que o Andinho não conseguiu chegar, não sei. Vem cá, Andinho. Entra, por favor. Chega aí, Andinho. Palma pro Andinho. Anjinho MacGyver. Esse é o Andinho, né? Ele e o Pedro viveram muitas aventuras.
E esse danou em gota d'água, né? Então eu soltava mais tranquila quando o Andinho estava por perto, porque ele arruma tudo, ele é meio MacGyver, né? E eles viveram muita coisa legal. De vez em quando eu interferia, né? Igual lá na Patagônia mesmo, eu interferi, peguei uns hotéis, porque o Pedro tinha reservado hostel, porque ele não tinha dinheiro para reservar todos os hotéis, né, Andi? E tinha espírito de rico, né, Andi? Aí ele falava assim, Pedro, nós vamos nesse passeio tão caro, Pedro, depois a gente vai ficar sem dinheiro. Preocupa não, Andinho, nós temos muito dinheiro. Não preocupa não, eu tenho que gastar para estimular minha mãe a trabalhar. Não preocupa não. E aí depois ficaram comendo biscoito, né? E no hostel roubaram o seu tênis, né? Roubaram o tênis do Andinho, desligaram o aquecedor, ele ficou no frio, né? E depois foi para o hotel, né? E ficou melhorzinho, né? Melhorou bastante. E tudo isso o Pedro viveu muito. O Pedro namorou, né? Ele estudou muito. As pessoas às vezes falam, Pedro, você só anda com mulher bonita. Onde você arruma tanta mulher bonita, né? E ele era muito encantador, muito galanteador. Puxou o meu avô Silvino, né? Que era esse bico doce, né? Esse bico doce. Então, assim, esse era o Pedro. Ele fez tudo. Ele fez tudo. E ele estava muito feliz, mesmo com todas as dificuldades. Ele fez as escolhas dele muito feliz. Muito preocupado comigo, com a Andinho, né, Andinho? Escolheu cuidados paliativos, levava eu e o Andinho nunca... E eu, a gente torcia um pouco o nariz, né? Mas ele fez questão de levar, a gente participava das consultas, porque ele sabia qual que era o caminho dele, ele tinha muita consciência, né, da questão dele e de que o corpo dele estava se despedindo, né? E ele usou e teve uma vida muito bonita, muito cheia, né? E, acima de tudo, muito amorosa, né? Afonso, por favor. A Manuela quer falar aqui. Bem, as coisas são curiosas, né? Eu estava aqui vasculhando meu celular por ocasião disso. E há um ano atrás, exatamente há um ano atrás, eu brinquei com o Pedrão, falava assim, ó, daqui para frente, todos os dias, você tem que me mandar um sensacional. E ele me mandou um sensacional todos os dias. Mas aqui eu peguei os que ele me mandou exatamente há um ano atrás. Quer ver? Aumenta tudo. Tá mudo. Ah, vai de novo. Bonito demais. Que bonito, sensacional. Vai ser sensacional. Sensacional. Eu tenho uns 400 sensacional dele aqui, só para dizer isso, viu? Quer falar? Manuela quer falar. Oi. Fala. É que da vez que eu conheci o Pedro, eu não lembro porque eu não sou boa de cabeça, não. Igual o tio falou que era de 2017. 2017 eu tinha 7 anos de idade, então não vou lembrar, não. Mas eu lembro que eu vi ele no Frio Araxá, lá, e aí eu vi uns 3 anos ele, que eu lembro, né? E aí sempre ele encontrava a gente, na hora que eu chegava, ele encontrava lá na entrada, e aí a gente ia pro chá da tarde, aí ficava eu com a colônia de férias que tinha lá e o Pedro do lado com você. Aí ele era muito fofo e foi muito bom o momento que eu tive com ele, só isso mesmo. É isso, obrigado. Posso Por favor. emendar uma na outra aqui, na Por sequência? favor. Tenho fé. Junto minhas mãos e não estou rezando. Falo línguas estranhas, Vou voltar. Junto minhas mãos e não estou rezando.
Falo línguas estranhas, me assusto com meu sotaque. Seco, duro, fechado para a timidez. Me escondo em personagens que não choram, não gritam e desafinam na hora de cantar. É sábado. Sei que é frio porque a coberta não me larga. Minha vida não esquenta. Água morna para tomar banho, um mar me molhando a testa no chuveiro, pensamentos inundando o banheiro. Agora estou pronto, vivo, acordado, buscando segundos importantes para colocar no currículo. Um amigo quer me prender na cruz para que eu tenha fé. Me pede para frequentar igrejas e templos. Eu lhe peço caderno, sonho e caneta. Meu altar são espaços brancos. Meus santos são letras. Tenho fé em muita coisa. O mundo inteiro em silêncio. Hoje é sábado. E o mundo inteiro em silêncio escuta o canto dos pássaros. E os pássaros, todos em trânsito, observam o trânsito dos homens. E eu, que pouco faço silêncio, também quero ser pássaro. E passa o peito, passa o vento, passam os dias e já é quase frio, quase inverno, quase verde o que carrego debaixo das sobrancelhas do sol. Dessa saudade absurda que nasce no ventre da minha memória, que ressuscita fronteiras, países, distâncias. Anoto tudo que vejo, respiro tudo que sinto, invento tudo o que quero e sonho bem mais do que posso. Olha que sorte a minha, né, gente? Todos os dias, né, junto. Nasci abençoada. Não poderia deixar de dizer que nessa reta final, a poesia do Pedro evoluiu, eu diria, para um patamar assim, de uma espiritualidade, de uma consciência cada vez mais evoluída, no sentido de ver, identificar coisas que nos escapam, né? Pedro libertou Deus das igrejas, dos dogmas, e trouxe ele para a poesia dele de uma forma completamente humana, mas salta aos olhos que nos últimos poemas ele já se refere a ele próprio como um anjo espadachim. E veja, não é aquela figura que a gente costuma traduzir, está no domínio público, o anjo bonzinho, o anjo, sabe, esse anjo caricatural. O anjo que ele estava se referindo na minha leitura era da pessoa que passou a enxergar a vida de uma outra forma, com uma transcendência que nos falta, e com uma luz que, se antes já iluminava, virou um farol. E aí sim atingiu um ápice de tocar o coração da gente. É impressionante. Tiago, você lê mais o anjo espadachim? Anjo espadachim. A probabilidade de um tempo menor nesse mundo é grande. Preciso do amor trabalhando agora. Amanhã é cortina de fumaça escapando nas horas. Incerto. Certo que vou acelerar quando for embora, sentado na ursa maior, Andrômeda das luzes, me recolhe no roxo, na dimensão inaudível do multiverso. Foi maravilhoso o meu tempo na Terra. Retorno em paz para o coração das estrelas. Me pulsam sem respirar. Touché. Sou o anjo espadachim, espírito ancião. Bem, gente, alguém tem pessoas querendo falar? Oi. Diga, por favor. Gente. Boa noite. Meu nome é Joana. Eu trabalho com educação.
O Pedro é meu primo de afeto, de vidas, meu amigo. E hoje eu pesquiso sobre concepção de deficiência. E eu estou na ciência tentando entender como é que a gente fala e vive no cotidiano dentro das escolas com as pessoas com deficiência para efetivar de fato a inclusão. Né? Uma inclusão que seja significativa, respeitosa e digna, que garanta de fato direito de educação para todas as pessoas. E o Pedro, ele não era um militante explícito. Ele era um militante de vanguarda. Eu acho que o Pedro ele seria uma pessoa que falasse educação, ponto. Sem a palavra inclusão. Ele é orgânico e tem a ver com a Roberta. Tem a ver com a Roberta porque, filho, você vai para a faculdade sim. Ele ia na cadeira de roda, de metrô, e ia para a faculdade. Pedro tinha uma namorada, foi para a fazenda, chegou lá, minha tia que está ali, falou assim, ó, o quarto da namorada é o da direita e o seu é o da esquerda. Ele falou assim, peraí, tia Bia, mas é minha namorada. Ela vai dormir no meu quarto. Eu acho que essa militância dele era intrínseca, é orgânica, é natural, é o que vem trazer para a gente é para além, é vanguarda. Né? Hoje eu estou estudando concepção de deficiência e a gente vem entendendo como que a gente vai dando laudo e diagnóstico e justificando a incapacidade de alguém por conta de uma deficiência ou de algo. Né? E Pedro não, ele vem sem levantar uma bandeira assim enorme. Ele fala, opa, peraí, pergunta para mim o que eu quero no restaurante. Não pergunta para minha mãe, não. Eu quero comer isso. Eu quero uma empadinha de camarão. Eu falava assim, as pessoas... eu acho que isso é um problema de formação mesmo. A questão de perceber que uma pessoa com deficiência, ela dá conta. Ela consegue. Só que ela precisa de autonomia, precisa das coisas. Precisa ter uma cadeira, um respirador. E ela dá conta. E a gente tem aquela sensação de que a pessoa não vai dar conta. Isso é uma coisa muito cultural, Joaninha. Sabe, a gente chegava num restaurante, as pessoas não falavam com ele, falavam comigo. Eu fazia o meu pedido e as pessoas falavam assim, o que ele vai comer? Né, Andinho? Ele falava assim, não, ela não vai pedir para mim não, só ela vai pedir salada. E as pessoas se assustavam às vezes. Falavam, gente, né? Ele fala, né? Ele pede, ele impõe, né? E com o maior carinho, né, Chico? Ele sempre impôs a condição dele, o que ele queria fazer, mas sempre com o maior carinho pelas pessoas, sempre com o maior cuidado, né? Com todo mundo. E isso é muito bonito. E a gente tem que trabalhar, isso, né? Eu acho, Roberta, que seria importante agora a gente falar sobre o projeto que o Pedro deixou, né? Fala, André. Boa noite. Que mesa bonita. Pedro presente. Roberta, conta um pouquinho do livro, né? Sim. Mas conta um pouquinho da influência do avô do Pedro, seu pai, grande escritor. Fala um pouquinho para que todos conheçam a pedrinha fundamental. Sim. Meu pai escrevia muito bem, né? Foi um educador. Não se dedicou totalmente à escrita, à poesia, mas tem livros de contos e poesias lindíssimos. Diferente do Pedro. O tipo da poesia, a maneira de escrever, diferente do Pedro. Uma poesia muito bonita, muito sofisticada e muitos contos muito sofisticados. Ele tinha a cadeira do Guimarães Rosa na Arcádia Mineira. E o Pedro puxou muito essa coisa do meu pai, desse carisma, e do meu avô também. Porque meu pai, eu acho que ele puxou muito a escrita. E do meu avô ele puxou essa bondade que todo mundo queria ficar perto dele, né? E o projeto
O Pedro deixou muita coisa escrita, né? Os inéditos são 496 páginas no meu computador, que eu ainda não dei conta, né, de selecionar. Selecionei os que estão publicados. Então, nós publicamos o primeiro livro de uma coleção, que é o livro de bolso de uma coleção, esse que está aqui, né? E com poesias novas, tá? Mas o mais importante do projeto é o seguinte: nós temos hoje uma loja, né, que vende camisetas. O Pedro queria muito essas camisetas. Toda vez, né, Dedé, que a gente ia conversar, o André, Luciana, são da agência dele, o Leleu também, que está na Itália. E toda vez que a gente ia conversar, ele falava assim: e as camisetas? E as minhas camisetas? Por quê, gente? O Pedro falava assim: eu quero a poesia espalhada para todo lado. A poesia não pode ficar encarcerada num livro, né, numa livraria, ela tem que estar no peito das pessoas. Então ele tinha muito isso, ele queria a poesia em todo lugar, né? E a gente tem assim 1 milhão de frases impactantes. Agora, o mais legal do projeto é que ele é totalmente voltado para a compra de cadeiras motorizadas e respiradores, né? Nós não teremos R$1 de lucro, né, Dedé? Nós vamos pagar as nossas despesas, né, Lu? E tudo vai ser para comprar cadeiras motorizadas, porque a motorizada é que dá autonomia, né? Não é caridade, não é ajuda, não é nada disso. É um presente. Então, estamos todos convidados a fazer parte desse projeto e ajudar o projeto do Pedro a atingir cada vez mais pessoas, né? E ajudar cada vez mais pessoas. Se Deus quiser, nós já vamos comprar a primeira cadeira. Estamos começando, né? A primeira cadeira, se Deus quiser, esse mês, né, Dedé? Nós sempre acreditamos muito na poesia do Pedro. Nada que eu fiz foi porque ele é meu filho só. Lógico que eu apoio meus filhos, os 3, né, com tudo que eles querem. Eu tenho muita sorte, porque os 3 são maravilhosos comigo. Mas é porque eu sempre acreditei na potência da poesia do Pedro, né? É uma coisa muito evidente. No primeiro FLI Araxá, que o Afonso levou o Pedro, o Mia, eu vi o Mia falando isso, Mia Couto, chegou para o Pedro e falou assim: Pedro, você tem uma coisa tão bonita na sua poesia que eu não sei dizer o que é. Por favor, nunca mude isso. Eu escutei o Mia falar. E o Andinho pôs ele para fora, né, Andinho? Ele foi no quarto levar um livro para o Pedro. O Pedro já estava deitado, ele estava no lado, né? Aí o Andinho falou assim: não, o Pedro agora não pode atender, porque ele já está deitado. Aí o Pedro falou, o Andinho falou assim: Pedro, Andinho, quem estava aí? É um moço. Como é que é esse moço? Um fala esquisito assim, louro, do olho azul. Eu falei: Andinho, pelo amor de Deus, é o Mia Couto. Né? E outra coisa, o Amir também ficou de fora, né? O Amir foi na palestra dele, o Amir Klink, e estava muito cheio. E ele chegou atrasado, né? Então estava a Marina, as meninas que já são amigas do Pedro, né? A Tamara ia até ilustrar o livro dele próximo. E aí o Amir chegou atrasado, ficou do lado de fora, o menino não deixou ele entrar não, falou que não está cheio. Ele ficou lá parado esperando. E ele ficou esperando até o fim, né? Depois a Marina ainda zoou ele, falou: tá vendo? Bem feito você chegar atrasado nas coisas. Roberta, diz suas pessoas aonde elas vão, o que elas têm que fazer para comprar os livros, camisetas e ajudar no projeto do Pedro. O projeto do Pedro é pedromuriel.com, né? Muito tranquilo. O site foi para o ar hoje, né, Dedé? Várias madrugadas trabalhando para poder levar o site para o ar. Então as camisetas estão aí, as pessoas podem escolher a cor, a frase que elas querem, né? São coleções. Nós estamos lançando a primeira coleção, né? Poesia Manifesto. E o livro também, né? O livro é o primeiro volume, né? Esse é vermelhinho, depois a gente vai ter um verdinho, né? Laranjinha, né?
Peraí, eu vou passar aqui na frente. Não, nós vamos ver só pelo site, né? Que é pedromuriel.com. Então, vocês vão receber tudo bonitinho, embrulhadinho na casa de vocês e com a segurança de que tudo que vocês estão fazendo, seja uma pessoa que está comprando um livro, seja uma empresa que quer dar um brinde, que a gente vai fazer também, né? Os brindes e tudo 100% é doação para comprar as cadeiras e os respiradores. Nós vamos doar a primeira, mas daqui a pouco eu quero estar doando 30, né? 30 cadeiras motorizadas, 40 respiradores, né, Andy? Se Deus quiser. Eu queria só destacar aqui Dedé e Leleu, que são primos do Pedro e que sempre foram pessoas muito importantes na vida do Pedro, viabilizando os projetos editoriais, e que estão os dois hoje junto com Roberta, permitindo, e Andinho, permitindo que tudo isso seja realizado, né, e o projeto do Pedro seja executado como ele gostaria. Tá bom? Gente, é isso. Por favor, Tiago. Eu tenho conclua. Mais poema para ler. Isso. Eu ia subverter aqui, peraí. Deixa eu ver se eu acho. Vou ler um que você não me indicou. 34. Pego a canoa e navego até encontrar o menino. E tudo está lá, no peito que não alcanço, porque cresci 34 estrelas em pouco mais de 2 domingos. E tenho em mim uma infância eterna que se encanta com cada minuto, que não tem medo do adulto, porque aprendeu em paz a ser criança. O último ou depois teremos mais? Vou lendo. Deixa eu ler. Oi? 9 de junho de 2022. Amor meu, menina com cheiro de laranja, você é sensacional e maravilhosa. O Pedro de ontem achou um tempo no meio da falta de ar para dizer que você é meu amor maior. O de hoje quer dizer para você perder a memória de tudo que dói. Fique no coração das caminhadas para tomar sorvete. Te amo. Feito para Roberto. Meu propósito é servir e amar através das palavras. Saudade, sentimento sem relógio para lembrar coisas que são maiores que o tempo. Memória, vão livre do amor, coisa sagrada que está sempre viva. Morte, momento que o amor não sonha mais com o corpo, ama agora infinito, o inalcançável do verso. Mãe, com um crucifixo atravessado na garganta, ela espera que comecem nas manhãs os milagres e grita as mãos sobre a mesa, pede um pouco de paz, espera um pouco de sonho. Depois de criar adultos até dormirem maduros num lugar sem tempo, ela abre o peito na espera da infância, que bate no músculo e não entra. O mundo é rígido demais quando ela anuncia no altar o amor. E talvez sejamos todos santos quando escolhemos o caminho humano, antes de nascer para o pecado maior.
ser filhos de um destino dentro de 3 cavidades: o passado com suas mágoas, o presente com suas estradas, o futuro com sua bússola inesperada. Não importa a indicação do sol. Estamos sempre na direção fugitiva de nós, um espelho pousado nos olhos, animal, comendo sementes entre os dedos de uma alma qualquer, que quer dar frutos quebrando o silêncio porque sabe. Paraíso é poder sentir e dizer. Tiago, lê a última, por favor. Estamos precisando terminar já. Incansável. É impossível incorporar a poesia sem estar dormindo, porque ela deita sempre no sonho, que acorda cedo, antes da gente nascer, e sorrindo vamos criança, segurando a mão das coisas pelo mundo. De verdades espirituais, de acordos eternos, numa manhã no tempo, num estado completo de sol ser feliz, num estado mágico de graça ser memória, tendo fé ou não, amar o puro, incansável de tudo que vira palavra encantada. Bom, vamos terminar, né? Eu vou terminar com uma frase que o Pedro falava muito. E eu acho que tem muita relação com esse projeto nosso. Gente, se a gente não for amor, não tem jeito de ser mais nada. Viva Pedro!